Olá! A paz do Senhor, né? A paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem? Dá o like, Compartilha, compartilha, se inscreve no canal. se inscreve no canal. Hoje vamos falar, Miguel, sobre relacionamento ideal entre pais e filhos. Então, esse é o assunto da nossa lição de hoje. Então, a verdade prática diz assim: filhos, precisa ser obediente aos pais. E os pais devem evitar a ira dos filhos, para não perder o ânimo. Entendeu? Então vamos lá no próximo ponto. Aqui fala: instrui o menino no caminho que deve andar. Instruir é o quê? Deixa ele no caminho certo. Né? Ensinar, isso aí. Instrução, né? Quando você compra aparelho, você instrui. Fala o que é instruções. Instruir. Aqui, Miguel, vamos entrar aqui. Relacionamento ideal entre os filhos tem sido um drama na sociedade. Um problema. Realmente. Então, espera-se que essa lição seja mais um canal de bênção para pais e filhos. Entendeu? Então vamos entrar aqui na lição para nós não perder muito tempo, que a hora vai embora. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Atribuição dos pais, ou seja, responsabilidade. Atribuições, né, nós falamos, são responsabilidades, que não pode ser repassado a terceiro. Responsabilidade dos pais não pode ser passado para outras pessoas. Sim. Para a escola, para a igreja e para a creche ou ainda para a sociedade. Cada coisa tem a sua coisa. A instrução deve ser dada pelo pai. O pai tem a responsabilidade. A escola tem que ensinar, a igreja, a parte espiritual e Escola educacional. Isso aí. E os pais é ensinar. Educação, né? Educação dos filhos, né? Relacionamento com responsabilidade. Vamos entrar aqui no próximo ponto, senão a hora vai embora. Os pais devem criar, educar, alimentar, proteger seus mentores espirituais, provedores materiais para seus filhos. Então, os pais devem criar, educar, alimentar, proteger. Não existe fórmula mágica, né? Não existe. E que não existe perfeição quando se trata de criar e educar os filhos. Mas há parâmetros bíblicos que devem ser copiados, né? Quando fala lá em Hebreus 6:6, nós devemos ensinar os seus filhos de manhã, de tarde, a orar, a ler a Bíblia, a respeitar os mais velhos. Então esse é o papel dos pais. Relacionamento com diálogo é importante? Então, conversar todo dia, né? Isso aí. O diálogo é a forma mais fácil e eficiente de resolver os problemas, esclarecer dúvidas e dar ensinamentos. Então, esse deve ser um papel importante, que é o diálogo, a fala, né? Não se admite um relacionamento de pais e filhos onde a mentira prevalece e a grosseria impera, né? Então, é verdade ou mentira? Acho que sim. Se tiver muita grosseria, o negócio fica complicado, né? Mas é melhor saber conversar. Então, vamos entrar no próximo passo aqui. Relacionamento com maus tratos. E aí? Eu acho que é uma coisa ruim, porque se você está relacionando, você quer algo bom. E se você está maltratando, é como você... Ter um mau relacionamento. É como você querer limpar sujando. Com certeza. Então aqui, vamos botar aqui no ponto da lição para nós conversar melhor esse assunto. Que diz assim: a lei da pomada não tira dos pais a correção e a disciplina. Eu sono, hein? Pô, nós estamos conversando um negócio sério aqui, você está com sono, rapaz. Desculpa. No Brasil existe a lei da pomada, né? Porque antigamente existia muito excesso. Mas os filhos
os pais têm a responsabilidade de educar, de dar um castigo às vezes, né? Então, aqui fala que a lei da pomada não tira dos pais a correção e a disciplina. Mas evita-se a proteger os filhos contra os maltratos dos pais, espancamentos e violência doméstica, que existia essas coisas, né? Infelizmente existia. Agora, os pais não devem aceitar os filhos mandarem nele, porque isso é prejudicial e antibíblico. Entendeu? Tô certo ou errado, Miguel? Quem manda em casa? Os pais. Então, os filhos não podem mandar em casa. Não pode. Os pais devem ensinar os filhos com amor a ouvir e aceitar sim e o não. Às vezes, os filhos querem uma coisa, é sim. Mas às vezes não pode. Então, tem que ensinar. Mostrar a eles que na vida nem se pode fazer somente o que eles querem, nem se tudo que se... Mostrar a eles que na vida não se pode fazer somente o que se quer, nem tudo que se quer. Então, a vida é assim. Devemos ensinar aos nossos filhos que a vida é complicada, né? A vida, né, às vezes, nós vamos ter o sim e o não. Então vamos lá no próximo ponto aqui, senão agora falar das funções dos filhos. Função dos filhos, falamos das funções dos pais, responsabilidade. Função dos filhos. Biblicamente, o primogênito sempre tiveram responsabilidade maior na casa, com encargo de cuidar dos irmãos mais novos. Então você é o primogênito. Eu? Não. What? Primogênito é outro. Milena. É Milena. Então você tem que... Antigamente, os primogênitos que cuidavam dos mais novos, né? Milena me dá comida. Com fome. Os filhos mais velhos deveriam tomar o papel na falta do pai. Então isso é antigamente que tinha essa grande responsabilidade. Outras vezes dos filhos em relação aos pais. Os filhos têm obrigação e deveres, e a serem cumpridas, papéis a ser desempenhados e são intransferíveis. Vamos ver agora o que fala aqui. São deveres sociais, financeiros, de amparo e cuidados especiais, da presença e de gratidão eterna àqueles que os geraram. Então, os filhos devem ser gratos aos pais, né? Nós temos nossos pais ainda vivos, graças a Deus. Nós somos gratos a Ele pelo esforço que eles fizeram para nos colocar no caminho. Às vezes sim, às vezes não. Então, os filhos têm essa responsabilidade. Está fugindo do problema? Não estou fugindo do problema. Os filhos devem considerar, respeitar os pais como autoridade e não pode ser maldicente. Enquanto criança, são amparo dos pais. Porém, depois de adulto, o amparo dos filhos. Os filhos vão cuidar dos pais, né? What? Os filhos não podem abandonar os pais na velhice. Vamos entrar no próximo aqui. Quando honramos nossos pais, estamos realçando que eles representam para nós e aceitando-os como nossos tutores, provedores e sacerdotes. Depois desse aqui, né? Isso. Consciência dos filhos em relação aos pais. Os filhos devem atender os conselhos dos pais sem retrucar. O pai fala, tem que obedecer sem retrucar. Certo? Os filhos devem aceitar os ensinos dos pais, pois os seus são os futuros. Seus ensinos são os futuros prósperos. Né? Os pais já viveram mais, nós sabemos melhor para os filhos. Nós estamos aonde? Muitos filhos ficam com raiva dos pais e até se tornam inimigos. Ficam sem falar, sem visitar e respeitando aqueles que lhe trouxeram ao mundo. Né? Isso é ruim. Os filhos, né, mesmo sem algum problema, nós vamos falar sobre isso aqui, os filhos devem
ter uma boa relação com os pais, e os pais também às vezes foram 10 erram, minutos. mas deve ter uma boa relação com os filhos. Gratidão dos filhos em relação aos pais. Gratidão é uma virtude. Virtude é uma essência do bem. Essência é um conjunto de qualidades que define quem é uma pessoa. Gratidão demonstra reconhecimento que fica para sempre. O filho que é grato nunca esquece o que os pais fizeram por ele. Eu sou grato. É grato? Isso aí. Nós estamos agradecendo a Deus pela vida dos nossos pais, né? Que passaram para nós o ensinamento. E agora nós estamos tentando trazer as crianças no caminho. Gratidão é um sentimento que cria uma espécie de dívida praticamente impagável. Vamos contar aqui no próximo ponto aqui para nós terminar. Relacionamento com amizade. E agora? O papel primordial dos pais é ser pais e não só amigos. Não, pai tem a hora de tudo, né? Tudo tem o tempo. Isso que a revista quer dizer aqui. Ser pai é bem diferente de ser amigo, mas não tem coisa mais saudável que a amizade e a intimidade entre pais e filhos, né? Então, temos que ter um bom relacionamento entre os pais e filhos. Então, onde nós estávamos aqui, Miguel? Entre pais e filhos, ponto de abraçar, beijar, brincar e não guardar segredos, tirar dúvida uns para com os outros, pedir conselhos, passar experiência, né? Porque os pais têm mais experiência. Os pais precisam continuar abençoando seus filhos. Então, os pais devem sempre estar abençoando seus filhos. Então os pais devem sempre estar aconselhando os filhos, porque eles tiveram mais experiência. Relacionamento com compreensão. Então, vamos terminar. Conflitos entre pais e filhos vão acontecer. Bom. Mas não deve ser uma coisa normal. Não. Porque às vezes o pai fala uma coisa e o filho retruca. Mas isso não deve ser uma coisa normal. Não deve ser contínuo. Não deve ser contínuo. São gerações e culturas distintas. São suas formações às vezes desigual. São personalidades diferentes. Cada um viveu uma época e avanços tecnológicos foram mais acentuados, né? Então, nós vivemos lá atrás, na época que não tinha tecnologia. Hoje a tecnologia aumentou. Então, vivemos em época diferente, tecnologia diferente. Você vai fazer palanquinha hoje? Nós vamos fazer depois, Miguel. Mais tarde. Os pais também precisam entender que os filhos já chegaram brincando com celulares. Eu não. Eu cheguei do hospital. Brincando com celular. Hoje criança tem celular. Antigamente não tinha telefone ainda, não tinha tanta tecnologia, a brincadeira era outra. Então hoje temos que ter uma compreensão maior. Ou computadores, ou outros equipamentos. Por isso você busca a compreensão, respeito mútuo, na maneira de pensar, de julgar. Né? Claro que existe tempo para tudo, né? Tempo de estudar, tempo de ler, estudar, tempo de ler a Bíblia. Tirar um pouquinho de tempo para brincar lá fora. Não ficar o dia todo no telefone. Criança não pode, né? Eu não fico o dia todo. Fica quanto tempo? Fala lá. Só metade do dia. Porque metade do outro, metade eu fico no colégio, a outra metade eu fico... Você lê quanto? Então aqui nós vamos terminando falando do perdão. Relacionamento com perdão, sem sempre que nos relacionamentos, sejam eles famílias ou fora dela, a divergência e desapontamento que pode ferir um lado ou outro, né? E haverá sempre necessidade de perdão. Pois não tem como estar junto, tem um relacionamento mais íntimo, harmonioso, saudável dentro de casa, e se não houver perdão e reconciliação entre membros das famílias. Realmente. A Bíblia pede para os filhos obedecerem, honrar e respeitar os pais, pede para os pais não irritarem seus filhos.
Mas isso às vezes foge do controle. Por isso somos seres humanos, né? Então, o perdão ele é importante, né? Claro que esse menino ainda está pequeno, né? Às vezes os filhos estão maiores, mas deve haver uma comunicação. Você está em 12 anos ainda, você está pequeno ainda. Então, Eu tô quase sendo mãe. porque nós... O perdão, aqui o pastor José Gonçalves, nós terminarmos. Olá, quanto tempo já foi? Pedir perdão é perdoar e mostrar aos filhos o caminho. Pedir perdão é colocar remédio na ferida causada da alma do outro, né? O perdão é a única maneira de fazermos uma faxina no coração e reconstruirmos aquilo que foi destruído, né? Esse é o perdão. Tirar aquelas mágoas que fica, às vezes um fica rancoroso de um lado do outro e não se resolve os problemas, mas devemos com sabedoria procurar ter um bom relacionamento entre pais e filhos, né? Os filhos E os seus pais. os pais têm o papel de ensinar, os filhos O seu papel de obedecer. têm que obedecer, têm deveres e direitos, né? Também podemos dizer assim. Mas os pais têm essa responsabilidade, né? Como nossos pais, eles nos criaram, deixaram esse bastão, podemos dizer assim, para nós. E cabe a nós agora cuidar dos nossos filhos, né? Ensinar o caminho que devem andar, ensinar a respeitar os mais velhos, respeitar as professoras, né? Respeitar as pessoas idosas. Então, esse é o papel dos pais. E os filhos têm o papel de obedecer. Até mais. Até um próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.